Você sabia que Elon Musk, o homem por trás da Tesla, SpaceX e outras empresas bilionárias, segue princípios que podem ser aplicados em qualquer negócio, até mesmo no seu? Neste vídeo eu vou te revelar 10 ensinamentos práticos de Elon Musk que podem transformar sua forma de empreender. E não estou falando apenas de teorias distantes, mas de lições reais e práticas que você pode começar a usar hoje mesmo. Se você assistir esse vídeo até o final, terá um guia poderoso para dar um salto nos seus resultados. E se esse tema te interessou, aproveita e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse e compartilhe esse vídeo com quem também sonha em crescer nos negócios e, claro, se inscreva aqui no meu canal. Bom, agora vamos direto para o primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento de Elon Musk para você aplicar nos seus negócios, na sua carreira, é: sonhe grande, mas comece pequeno. Isso mesmo. Elon Musk sempre foi reconhecido por suas visões que parecem quase impossíveis de realizar. Ele fala abertamente sobre colonizar Marte, criar um sistema de transporte interplanetário e acelerar a transição mundial para energia limpa. Para muitos, esses sonhos soam como ficção científica. Mas claro, Musk prova que sonhar grande não é apenas imaginar o impossível, e sim trabalhar todos os dias para tornar o impossível possível. Mas o que pouca gente percebe é que, antes de chegar nesse nível de ambição, Musk começou pequeno, com negócios aparentemente simples e até discretos. Seu primeiro grande projeto não tinha foguetes, não tinha carros elétricos. Era apenas um site de listagem de cidades, o Zip2, criado para oferecer informações locais em uma época em que a internet ainda engatinhava. Mais tarde, ele foi cofundador do PayPal, uma plataforma de pagamentos online que nasceu de uma necessidade prática: facilitar transações financeiras pela internet. Nenhum desses negócios parecia grandioso no início, mas foram eles que pavimentaram o caminho para as empresas bilionárias que Musk comanda hoje. A grande lição aqui é clara: você deve sonhar alto, mas claro, precisa começar com os recursos que já tem e o que você puder usar, o que tiver em mãos. Não espere ter milhões de reais, uma equipe de especialistas ou a ideia perfeita para dar o primeiro passo. O segredo está em começar, mesmo que de forma pequena, testar no mercado, aprender e crescer gradualmente. Sonhar grande é o que vai te manter motivado e dar um norte, mas começar pequeno é o que vai tornar esse sonho viável. Muitas pessoas ficam paradas, presas na fase do planejamento, esperando o dia em que terão tempo, dinheiro ou condições ideais para começar. Só que esse dia nunca chega. Enquanto isso, outros com menos recursos, mas com coragem para agir, dão os primeiros passos, validam suas ideias e chegam ao mercado antes das pessoas que tinham muito mais condições para dar certo. Se você ficar esperando a ideia perfeita, outro vai começar menor, vai errar, corrigir rápido e chegar primeiro que você. O segundo e um dos mais importantes ensinamentos de Elon Musk é: trabalhe como se o tempo fosse o seu maior inimigo. Elon Musk é famoso por suas jornadas de trabalho intensas, que variam de 80 a 100 horas por semana. Para alguns isso parece exagero ou até insano, mas a verdade é que ele não faz isso por prazer em sofrer ou por vaidade. Musk compreende algo que a maioria dos empreendedores ignora: o tempo é o recurso mais precioso e limitado que existe. Dinheiro pode ser recuperado, uma ideia pode ser reinventada, mas o tempo perdido nunca volta. Enquanto a maior parte das empresas planeja um projeto para 12 meses, Musk coloca sua equipe para executá-los em 6 meses ou em até menos do que isso. Essa mentalidade de acelerar processos, cortar etapas desnecessárias e manter o foco extremo é o que permite que suas empresas avancem anos à frente da concorrência. Ele entende que a velocidade de execução é uma vantagem competitiva imbatível. Claro, você talvez não precise nem consiga trabalhar 100 horas por semana, mas a lição aqui não é copiar exatamente o ritmo dele, e sim adotar intensidade e foco muito acima da média. A maioria dos empreendedores desperdiça muitas horas preciosas todos os dias com distrações, tarefas irrelevantes e falta de organização. Musk mostra que se você usar o seu tempo como se fosse ouro, pode fazer em poucos meses o que outros levariam anos para entregar. Essa estratégia de
pressão do tempo, digamos assim, faz com que ele esteja sempre um passo à frente. Pense na Tesla. Enquanto montadoras tradicionais gastavam décadas discutindo viabilidade de carros elétricos, Musk acelerou o processo e colocou veículos no mercado em um ritmo inédito. O mesmo aconteceu com a SpaceX, que desafiou a lógica da indústria aeroespacial, um setor conhecido por projetos demorados que levavam décadas, muita burocracia. A mensagem é clara, não é apenas sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar com urgência, como se cada dia fosse decisivo para o sucesso do seu negócio. E muitas vezes é. Se você continuar na média, dedicando o mínimo, vai colher resultados médios, mas se imprimir intensidade e velocidade em seus projetos, pode alcançar resultados extraordinários em menos tempo. Enquanto outros demoram, um ano para fazer, Musk encontra uma forma de fazer em 6 meses. Você talvez não precise trabalhar 100 horas, como eu falei, mas precisa colocar realmente intensidade, disciplina e foco absoluto se quiser sair da média e entrar no jogo dos grandes. Simples assim. Bom, o terceiro ensinamento de Elon Musk é: assuma riscos calculados. Elon Musk poderia ter se aposentado cedo, rico e confortável após a venda do PayPal para o eBay em 2002. Naquele momento ele já tinha conquistado o que a maioria dos empreendedores sonha: estabilidade financeira, a liberdade de nunca mais precisar trabalhar na vida. Mas em vez de se acomodar, Musk tomou uma decisão que mudaria completamente sua trajetória. Investiu praticamente toda a sua fortuna em 2 ideias consideradas na época absurdas e arriscadas: a Tesla e a SpaceX. Ele apostou pesado em carros elétricos quando a indústria automobilística acreditava que eles jamais seriam viáveis em escala, e colocou bilhões em foguetes reutilizáveis quando até a NASA duvidava que isso fosse possível. Muitos disseram que ele estava louco. E a verdade é que, por alguns anos, parecia que ele realmente estava louco. Tanto a Tesla quanto a SpaceX ficaram à beira da falência. Musk chegou a um ponto em que teve que decidir se colocava o último dinheiro que tinha em uma empresa ou em outra. No fim, dividiu o valor entre as duas, arriscando tudo o que havia construído. E aqui está a grande lição. Arriscar faz parte do jogo dos negócios, mas Musk nunca fez isso de forma irresponsável. Ele não apostou no escuro. Cada risco que assumiu foi cuidadosamente calculado, com base em dados, projeções, testes e uma visão clara de longo prazo. Ele sabia que havia uma chance real de perder tudo, mas também sabia que, se desse certo, poderia transformar indústrias inteiras. Essa combinação que faz toda a diferença. Coragem para apostar grande, mas com estratégia e racionalidade. Arriscar não significa jogar tudo pro alto sem pensar, mas sim investir energia, tempo e dinheiro em algo que tem fundamentos sólidos, mesmo que os outros ainda não tenham enxergado isso. No mundo dos negócios, quem foge de todos os riscos nunca sai do lugar, isso é fato. Mas quem arrisca sem calcular acaba se destruindo. O segredo está no equilíbrio, arriscar com visão, preparo e estratégia para sustentar a decisão. Musk poderia ter parado rico, mas preferiu apostar em algo maior. O que você tem deixado de fazer por medo de arriscar? Já pensou nisso? Talvez o passo que falta para o seu negócio decolar seja justamente o risco que você está evitando, desde que seja um risco pensado, planejado e calculado. Mas é sempre risco, claro. O quarto ensinamento de Elon Musk é: foque em resolver problemas reais. Uma das maiores diferenças entre Elon Musk e a maioria dos empreendedores é que ele não cria produtos por criar. Ele não busca apenas inovação por status ou por vaidade. O foco central de todos os seus negócios está em resolver problemas gigantescos que afetam milhões ou até bilhões de pessoas no planeta. Pense na Tesla. Ela não nasceu da percepção de uma crise energética global, a dependência de combustíveis fósseis e o impacto devastador disso no meio ambiente. Enquanto muitas montadoras lançavam carros cada vez mais potentes a gasolina, Musk enxergou uma oportunidade em criar veículos elétricos acessíveis, bonitos e funcionais. O objetivo não era apenas vender carros, mas acelerar a transição mundial para uma energia limpa. Esse é um problema real que afeta governos, empresas e cidadãos comuns de todos os países do mundo. Agora olha para a SpaceX.
Antes dela, o transporte espacial era restrito a agências governamentais e custava bilhões de dólares por lançamento. Ou seja, era quase impossível para empresas privadas sequer sonharem em explorar o espaço. Musk identificou essa barreira e se propôs a derrubá-la, criando foguetes reutilizáveis que reduziram drasticamente os custos das missões espaciais. O resultado? Ele abriu caminho para a criação de um novo mercado, o do turismo e exploração espacial comercial. Mais uma vez, não era apenas tecnologia pela tecnologia, era resolver um problema concreto, o preço proibitivo de acessar o espaço. E ainda temos a Neuralink, talvez o projeto mais ousado de todos. O que está por trás dela não é apenas a ideia futurista de conectar cérebros a computadores. O foco inicial dessa empresa de Musk é muito mais humano, é ajudar pessoas com limitações neurológicas graves, como paralisia, a recuperar funções perdidas. É sobre enfrentar uma das maiores dores da humanidade, os limites do corpo e da mente diante de doenças e da idade. A mensagem é simples: Musk não desperdiça energia criando produtos superficiais, modismos passageiros ou soluções que não atacam uma dor real. Ele entende que quanto maior o problema, maior também a recompensa financeira e um impacto positivo na sociedade de todo mundo. E aqui está uma reflexão para o seu negócio. Você está criando algo que realmente resolve uma dor? Pense nisso. Você está atacando um problema que as pessoas precisam ver solucionado urgentemente? Porque se o seu negócio não resolve um problema real, seja ele pequeno ou gigantesco, ele vai morrer cedo ou tarde. Os negócios que prosperam são aqueles que oferecem soluções indispensáveis. Se você não resolver uma dor concreta, alguém que fizer isso vai tomar o seu espaço no mercado. Bom, o quinto ensinamento de Musk é: questione o óbvio. Uma das maiores armas de Elon Musk como empreendedor é a forma como ele pensa. Ele utiliza o que chama de raciocínio por primeiros princípios. Esse método consiste em pegar um problema, desconstruí-lo até a sua essência mais básica, os fatos que não podem ser questionados, e a partir daí reconstruir uma solução totalmente nova, sem depender de suposições ou do famoso "sempre foi assim". Vamos a um exemplo prático disso. Quando Musk começou a projetar foguetes da SpaceX, percebeu que os custos eram absurdos. Comprar um foguete custava centenas de milhões de dólares, o que tornava o sonho de explorar o espaço totalmente inviável para qualquer empresa privada. A maioria das pessoas aceitaria isso como uma verdade imutável, absoluta. Mas Musk não. Ele se perguntou: o que realmente compõe um foguete? Quais são as matérias-primas? Quanto custaria se compradas diretamente? Ao analisar os elementos básicos, alumínio, titânio, ligas metálicas, eletrônicos, descobriu que o custo real dos materiais era apenas uma fração do preço de mercado. Ou seja, o que tornava foguetes caros era o processo, não a matéria-prima. Foi assim que ele decidiu construir seus próprios foguetes do zero e mais tarde desenvolver a tecnologia de reutilização, que reduziu os custos em até 90%, isso mesmo, 90%. Esse mesmo pensamento foi aplicado na Tesla. Enquanto outras montadoras aceitavam que baterias elétricas eram caras demais para viabilizar carros acessíveis, Musk voltou à origem. Do que são feitas essas baterias? Há uma forma mais eficiente de produzi-las? Ao pensar pelos primeiros princípios, a Tesla conseguiu baratear custos e viabilizar carros elétricos em escala. A lição aqui é clara: não aceite o óbvio sem questionar. Muitas vezes seguimos processos, modelos de negócios e estratégias simplesmente porque alguém disse que era assim, ou porque o mercado sempre funcionou dessa forma. Mas é exatamente nessa zona de conforto que surgem oportunidades para quem ousa pensar diferente. Comece a se perguntar constantemente: por que fazemos desse jeito? No meu mercado, na minha área, existe uma maneira mais barata, rápida ou eficiente de alcançar o mesmo resultado? Será que não estamos apenas repetindo padrões antigos sem perceber? Enquanto a maioria aceita o óbvio como verdade absoluta, os grandes empreendedores quebram essas verdades em pedaços e criam algo totalmente novo. O que você está aceitando como definitivo no seu negócio, que
Na verdade, daria para ser reinventado ou não? Se puder, reinvente. E o sexto e um dos mais importantes ensinamentos de Musk é: contrate pessoas melhores do que você. Uma das maiores qualidades de Elon Musk não está apenas em sua visão futurista ou na sua capacidade de execução, mas também na forma como ele monta equipes de alto desempenho. Musk sempre deixou claro que seu papel como líder não é ser o mais inteligente em todas as áreas, o que sabe mais, mas sim atrair e manter ao seu lado pessoas que sejam melhores do que ele em cada especialidade. Na prática, isso significa entender que grandes negócios nunca são construídos sozinhos. Mesmo os empreendedores mais brilhantes precisam de engenheiros, cientistas, gestores, comunicadores e especialistas que complementem as suas habilidades. Foi assim que a Tesla se tornou referência em carros elétricos. Musk trouxe os melhores engenheiros de baterias e softwares do mundo para a empresa dele. Na SpaceX, ele reuniu especialistas que muitos acreditavam ser impossíveis de recrutar para uma empresa privada, especialistas que estavam na NASA e outras empresas. Essa mentalidade é uma lição direta para qualquer empreendedor. Se você quer crescer, precisa aceitar que não pode ser o herói solitário que resolve tudo. Muitos donos de negócios pequenos travam o crescimento porque insistem em centralizar todas as tarefas com medo de delegar ou porque acham que ninguém fará tão bem quanto eles. Esse é um erro fatal. Contratar pessoas melhores que você não diminui a sua importância como líder. Pelo contrário, mostra que você tem visão estratégica. O verdadeiro líder não precisa brilhar em todas as áreas, mas sim criar um ecossistema onde talentos diferentes brilham juntos. É essa soma de forças que constrói algo grande. Além disso, quando você se cerca de pessoas mais qualificadas, acontece algo poderoso. Você mesmo cresce. A convivência diária com pessoas que dominam áreas que você não domina expande a sua visão, melhora suas decisões e multiplica os resultados do seu negócio. Musk entende que liderar não é controlar tudo, mas definir a direção, inspirar a equipe e permitir que os melhores talentos encontrem soluções que ele sozinho jamais encontraria. Se você insiste em ser o mais inteligente da sala, seja lá no que for, se você está na sala errada. Grandes negócios nascem quando você deixa o ego de lado e traz para perto de você pessoas melhores do que você mesmo. Bom, o sétimo ensinamento é: transforme feedback em combustível. Elon Musk tem uma frase poderosa que resume sua mentalidade: procure feedback negativo, especialmente de amigos. Para ele, as críticas não são motivo para desânimo, mas sim atalhos para acelerar a melhoria. Enquanto muitas pessoas fogem de críticas por medo de se sentirem julgadas, Musk faz exatamente o contrário. Ele as busca ativamente, porque sabe que cada comentário pode ser, por mais duro que seja, pode revelar um ponto cego ou uma falha que precisa ser corrigida. No mundo dos negócios, ignorar feedback é como dirigir de olhos fechados. Você pode até acreditar que está no caminho certo, mas sem perceber os obstáculos, o acidente é inevitável. Musk entende que quanto mais cedo você identifica os erros, mais rápido pode corrigi-los, economizando tempo, dinheiro e energia. Isso se aplica tanto a produtos quanto à gestão. Na Tesla, por exemplo, os primeiros modelos de carros elétricos tiveram falhas mecânicas e problemas de bateria. Em vez de negar os erros, Musk utilizou os comentários de clientes, engenheiros e até críticos do setor automotivo como matéria-prima para a evolução. O resultado foi um salto de qualidade que levou a marca a se tornar referência mundial. Para o seu negócio, a lição é clara: peça retorno constantemente e esteja disposto a ouvir até o que não gostaria. Pergunte a clientes o que eles não gostaram do produto, questione parceiros sobre onde você pode melhorar. Peça a opinião de pessoas próximas que tenham coragem de falar a verdade. E mais importante, não se defenda, não se ofenda, absorva, analise e transforme esse feedback em ajustes rápidos. Muitos empreendedores desperdiçam anos insistindo em um modelo falho apenas porque não querem aceitar críticas. Musk mostra que a humildade para reconhecer erros e a velocidade para corrigi-los são diferenciais de quem cresce rápido.
Se você usar o feedback como combustível, cada crítica vai se tornar um degrau rumo ao seu sucesso. Negar erros te atrasa, mas corrigir rápido te coloca anos à frente da concorrência. Bom, vamos para o 8º ensinamento de Elon Musk. Mantenha-se obcecado pela sua missão. Uma das características mais marcantes de Elon Musk não é apenas a sua inteligência ou a sua capacidade de trabalho intenso, mas sim a obsessão absoluta pela missão que escolheu seguir. Essa obsessão é o que o manteve firme mesmo quando tudo indicava que as suas empresas não sobreviveriam. Houve momentos em que a Tesla estava há dias, literalmente há dias da falência. Os primeiros modelos enfrentaram críticas, problemas técnicos e enormes dificuldades financeiras. A SpaceX, por sua vez, viu seus 3 primeiros lançamentos de foguetes falharem. Se o 4º tivesse dado errado, a empresa teria fechado as portas. Imagina a tensão, né? Qualquer outro empreendedor teria desistido, aceitado a derrota e seguido em frente e salvado uma parte do seu dinheiro, mas Musk continuou, porque a missão era maior que as dificuldades do momento. Para ele, os carros elétricos não eram apenas um produto de luxo, eram parte de uma luta contra a dependência mundial de combustíveis fósseis e uma forma de acelerar a transição para a energia limpa. Da mesma forma, a SpaceX não era apenas um fabricante de foguetes, era uma aposta no futuro da humanidade, garantindo que a nossa espécie pudesse um dia ser multiplanetária. Essa clareza de missão fez com que ele encarasse obstáculos que derrubariam qualquer um e ainda assim persistisse firme. E aqui está a lição prática. Em qualquer negócio, você vai enfrentar crises, momentos de incerteza e situações em que tudo parece estar desmoronando. Nessas horas, é a sua missão que vai sustentar sua disciplina e sua força de vontade. Se o seu objetivo for apenas ganhar dinheiro, a primeira dificuldade mais séria pode te fazer desistir. Mas se o seu negócio estiver enraizado em um propósito maior, que é ajudar pessoas, transformar vidas, melhorar o mundo de alguma forma, essa chama vai manter você em pé, mesmo nos piores dias. Musk mostra que empreender não é apenas uma questão de estratégia, mas de convicção profunda no motivo pelo qual você faz o que faz. É essa convicção que inspira equipes, que atrai investidores e cria clientes fiéis. A disciplina nasce quando a missão é clara. Se você não tem um porquê forte, qualquer obstáculo pode te parar. Mas se tiver, nada será capaz de te deter. Bom, agora vamos para o 9º ensinamento de Elon Musk, que é: inove para reduzir custos. Não apenas para impressionar. Quando falamos em inovação, a maioria dos empreendedores pensa em criar algo extraordinário, que impressione o mercado, que ganhe destaque nas notícias, nas redes sociais. Mas Elon Musk entende inovação de uma forma muito mais estratégica. Para ele, inovar só faz sentido se também reduzir custos e permitir que o produto ou serviço seja escalado para milhões de pessoas. Veja o caso da SpaceX. Antes dela, cada lançamento espacial custava centenas de milhões de dólares e era tratado quase como um espetáculo único, porque quase não acontecia. O motivo? Os foguetes eram descartados após cada voo, como se um avião fosse jogado fora depois de um único trajeto. Musk não se conformou com isso. Ele aplicou engenharia e persistência até tornar foguetes totalmente reutilizáveis, diminuindo o custo de cada missão em até 90%. Isso não só impressionou o mundo, mas também abriu portas para uma nova era da exploração espacial. A inovação aqui não foi para brilhar em capas de revistas, foi para baratear e tornar viável o que antes era exclusivo de governos bilionários. O mesmo vale para a Tesla. Um dos maiores obstáculos para os carros elétricos sempre foi o preço das baterias. Durante anos, fabricantes diziam que era impossível reduzir a ponto de tornar veículos acessíveis ao consumidor comum. Musk desafiou essa lógica, investiu pesado em pesquisa na criação da Gigafactory, que é uma enorme instalação de produção de baterias, e o resultado, as baterias ficaram muito mais baratas, os carros elétricos se tornaram competitivos e a transição energética global acelerou. A lição é clara: inovar apenas para impressionar é vaidade, inovar para reduzir custos e aumentar escala é estratégia.
Negócios que se sustentam no longo prazo não são aqueles que lançam a novidade do momento, mas os que conseguem tornar soluções acessíveis para as pessoas, para mais pessoas. Isso serve para qualquer área. Se você trabalha com educação, saúde, alimentação, moda ou tecnologia, pergunte-se: como eu posso inovar não apenas para parecer diferente, mas para entregar mais valor, mais barato e para mais pessoas? É isso que vai fazer o seu negócio crescer e se consolidar. Inovação de verdade não é sobre impressionar, é sobre transformar. Quem consegue reduzir custos e escalar o acesso, cria negócios que sobrevivem por décadas, enquanto os que só brilham pelo impacto momentâneo desaparecem rápido. Bom, e aqui vai o 10º ensinamento de Elon Musk, que é: nunca pare de aprender. Isso mesmo, se existe uma característica que conecta todos os grandes líderes e empreendedores do mundo inteiro, é o hábito de aprender continuamente. Elon Musk é um dos maiores exemplos disso. Ele é conhecido por devorar livros desde a infância e nunca deixou esse hábito de lado. Quando decide entrar em uma área completamente nova, como foguetes, carros elétricos ou neurociência, Musk mergulha em um estudo intenso, absorve tudo que pode e em seguida busca os melhores especialistas para aprender diretamente com eles, contratando eles na maioria das vezes. Foi assim na SpaceX. Musk não era engenheiro aeroespacial, mas leu diversos livros técnicos sobre foguetes, estudou relatórios da NASA e cercou-se de engenheiros renomados. O resultado foi que, em pouco tempo, ele era capaz de discutir em pé de igualdade com os maiores nomes da indústria. Na Tesla, fez o mesmo em relação a baterias e sistemas de energia. Na Neuralink, aplicou o mesmo método para compreender neurociência e bioengenharia. A mensagem aqui é poderosa. O aprendizado constante é a arma secreta dos grandes líderes. O mundo está mudando em uma velocidade nunca vista antes. E quem não aprende todos os dias fica para trás. E muito rápido. Não importa o quão experiente você seja ou quantos anos tenha de mercado, sempre haverá algo novo para absorver, uma habilidade para desenvolver ou uma ideia para testar. Musk mostra que o verdadeiro diferencial competitivo não está apenas no dinheiro, no networking ou no talento, mas na capacidade de aprender mais rápido do que outros. Se você aprende mais, você decide melhor. Se você aprende mais, você erra menos. Se você aprende mais, você cresce mais rápido. E isso não significa apenas ler livros, tá? Livros técnicos, claro, né? Pode ser aprender com clientes, observar tendências do mercado, ouvir o feedback da sua equipe, participar de eventos ou consumir conteúdos relevantes todos os dias. O segredo é manter a mente aberta, a curiosidade sempre ativa. Esses ensinamentos não são teoria distante, tá? São práticas reais e aplicáveis a qualquer empreendedor que queira crescer de verdade. E tudo começa quando você decide que nunca vai parar de aprender. Sonhar grande, agir rápido, assumir riscos calculados, resolver problemas reais, pensar diferente, atrair talentos, aceitar críticas, ter missão, inovar e escalar e nunca parar de aprender. Esses são os 10 ensinamentos práticos de Elon Musk que podem mudar a sua trajetória. Agora é com você. Escolha um desses 10 ensinamentos e comece a aplicar hoje mesmo. Um único passo já pode ser o início da sua virada nos negócios. E se esse vídeo fez sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas lições e se inscreva aqui no meu canal. E para quem tem mais curiosidade, eu já escrevi um livro, uma biografia sobre Elon Musk que está disponível na Amazon e em vários outros lugares. E agora nos vemos no próximo vídeo. Até lá!